Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho das propriedades coligativas. As propriedades coligativas é o seguinte, é quando algum material, algum soluto não volátil, ele interfere nas propriedades de um solvente, né? Então vamos relembrar só um pouquinho o que é soluto e o que é solvente, né? Os solutos são todos os materiais que são dissolvidos em alguma coisa e os solventes são todos os materiais que são responsáveis por dissolver. Então vamos analisar alguns exemplos fáceis aí. A gente mistura água com sal, por exemplo, a gente tem a água como solvente, ela vai dissolver o sal, e a gente tem o sal como soluto, ok? Se a gente analisar, por exemplo, o leite, o achocolatado, a gente tem o leite como solvente e o achocolatado como soluto, tá? Então, para a gente entender um pouquinho essas propriedades coligativas, a gente tem que analisar que quando se adiciona um solvente, um soluto no solvente, tem que ser um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? É um soluto que não tem facilidade de evaporar, que ele não evapora, ok? Então, quando a gente adiciona esse soluto no solvente, a gente muda um pouco as características do solvente e altera um pouco o modo como ele age, assim, né? Então, vamos começar aqui, vamos falar da ebulioscopia, tá? A água, ela entra em ebulição a 100 graus, né? Vamos desconsiderar aquela história da altitude, vamos pensar meio generalizado, né? Lembrando que a altitude influencia no ponto de ebulição da água, mas vamos generalizar, a água, ela entra em ebulição a 100 graus. Quando você adiciona um soluto qualquer na água, ela passa a não ferver mais a 100 graus e ela passa a sofrer uma alteração no ponto de ebulição dela, né? O ponto de ebulição é elevado um pouquinho, então a água acaba fervendo numa temperatura superior a 100 graus. Não sei se já aconteceu com algum de vocês aí para passar no posto de gasolina, às vezes com o pai e tal, com o tio, e o frentista fala assim, quer que coloque um aditivo aí no combustível, né? O aditivo ele tem várias funções, né? Limpeza, né? Também, mas uma das funções do aditivo é justamente agir dessa maneira. Ele vai se misturar com a água, ele vai interagir com a água e ele vai atrasar o ponto de ebulição dela. Para que serve isso? Aqui no Brasil, nas regiões muito quentes do planeta, a temperatura da água fica sempre mais elevada, então a chance de um carro ferver, né, ter aquele problema do fervimento da água, né, com o funcionamento durante muito tempo, é muito grande. Então você adicionando um soluto, né, na água, né, ela atrasa um pouco o ponto de ebulição, então a chance do carro ferver, né, dá problema daquela fumaceira que sai no carro, estoura a mangueira e tal, é menor, justamente porque você está atrasando esse fenômeno. Então isso aí é a ebulioscopia, ok? Tem a crioscopia, né? Aqui no Brasil a gente não sofre com os problemas de congelamento, né? De neve, assim, né? No ambiente, né? Mas, por exemplo, nos países que tem problema com neve e tal, passam alguns caminhões jogando sal para que essa neve derreta mais fácil. Então, o que é a crioscopia? É uma propriedade que ela analisa o abaixamento da temperatura de fusão do líquido. Ou seja, você adicionando algum material, ele vai baixar o ponto de fusão dele. Então, por exemplo, o gelo, que ele fica no estado sólido a 0 graus, a água, né, que fica no estado sólido a 0 graus, ela vai ter uma temperatura de congelamento mais baixa que isso, ok? O sal é muito comum nesse processo. O sal ele ajuda nessa dissipação da neve, né, em derreter a neve de uma maneira um pouco mais rápida, né? Então por isso que alguns caminhões passam jogando sal em algumas cidades que tem um problema com a neve, né? Então essa é uma outra propriedade importante aí. Aí a gente tem a osmose. A osmose é o seguinte, a osmose ela acontece, o melhor exemplo de osmose, para a gente lembrar de osmose, são as células do nosso corpo, né? As células do nosso corpo elas têm membranas semipermeáveis que deixam a passagem do líquido, né? Deixam o líquido entrar e sair por elas. Então a osmose, o que é? A osmose é a passagem do líquido de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Vamos tentar entender aqui nesses dois exemplos. Ó. Esse segundo exemplo talvez está melhor aqui. Ó. Vamos imaginar que aqui ó, a gente tem partículas de água, ok? As bolinhas pequenininhas são partículas de água. E as bolinhas maiores são partículas de algum soluto, deixando a água
mais concentrada, por exemplo, algum material mais concentrado. Então a tendência é que a água passe do material menos concentrado para o mais concentrado, ó, tá vendo? Então aqui começa a baixar o nível de água e desse lado aqui vai subir. Aqui seria a membrana, tá? Uma membrana semipermeável, uma membrana bem fininha que permite a passagem da água, é como se fosse um filtro, mas extremamente fininho. Então, o sentido da osmose é sempre o líquido passando do meio menos concentrado, ou seja, que tem menos material dissolvido, para o meio que tem mais material dissolvido. Tá? Tem um processo para obter água pura, que é o processo chamado de osmose inversa, que é quando você aplica uma pressão aqui desse lado, com êmbolo, por exemplo, e você tem esse líquido forçado para baixo, e como ele está sofrendo pressão, a tendência dele é começar a voltar para esse lado e encher aqui de novo. Então as partículas maiores ficam retidas, tá? Por exemplo, as partículas de sal, por exemplo, ficam retidas desse lado, e a água vai passando por essa membrana aqui forçada, né, por pressão. Isso aqui é chamado de osmose inversa. Tá? Então é uma outra característica importante de interação de material dissoluto, né, de material que se dissolve na água, de solutos e solventes, ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Valeu, até mais.